Aos assuntos de Brasília, o drama do povo indígena Yanomami ganha novos capítulos. As autoridades tentam agilizar formas de ajudar esses brasileiros o quanto antes. Repórter Paula Lobão. 12 profissionais de saúde embarcaram com destino a Roraima para atuar na situação de emergência de saúde pública de importância nacional no território Yanomami. O reforço faz parte da Força Nacional do Sistema Único de Saúde. A equipe embarcou por volta das 2h30 da tarde em um avião da Força Aérea Brasileira. Depois que o governo federal decretou estado de emergência pela situação do povo Yanomami, o Ministério da Saúde abriu inscrições para cadastro voluntário de profissionais que queiram atuar na Força Nacional do SUS. Os convocados vão prestar atendimento direto aos pacientes localizados na Casa de Saúde Indígena Yanomami, em Boa Vista, e assistência no Hospital de Campanha do Exército. A equipe vai ser composta por médicos, enfermeiros e nutricionistas que vão atuar de acordo com as suas especialidades. Diante da situação de desnutrição dos Yanomami, o secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Veibe Itapeba, vai propor que seja implantado dentro da reserva um hospital de campanha, que inclua estrutura de alojamento e cozinha comunitária. A ideia é montar a unidade em Surucucu, região considerada o centro da terra indígena. Um plano de ação em análise inclui também a melhoria de infraestrutura dos polos de saúde, além da logística, insumos, medicamentos, equipamentos, água potável, energia e internet. 26 crianças e 2 adultos já foram resgatados em situação grave de desnutrição. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou a abertura de inquérito policial para investigar a situação do povo Yanomami em Roraima. Flávio Dino acredita que houve crime de genocídio e crimes ambientais. A Polícia Federal é quem vai ficar responsável por essas investigações. O inquérito policial foi requisitado à Polícia Federal para a apuração dos crimes de genocídio, de omissão de socorro, de crimes ambientais e outros crimes, porque há inclusive denúncias que nós elencamos no ofício relativos a supostos atos de peculato, corrupção, desvio de verba pública destinada à saúde indígena. Nós determinamos à Polícia Federal que realize esse inquérito porque nós sabemos da gravidade da situação ali existente e é preciso enfrentar as causas. O ministro também anunciou a intenção de promover uma mega operação contra o garimpo ilegal nas terras Yanomamis. E nós vamos trabalhar, portanto, no que se refere ao Ministério da Justiça, em 3 dimensões, se referindo a Roraima. Nós temos a temática dos migrantes e refugiados venezuelanos, sob o comando da doutora Sheila, continuidade ou não da Operação Acolhida, em que termos? Esse é um eixo de atuação do Ministério da Justiça em Roraima. Segundo eixo, o eixo relativo à desintrusão ou extrusão de garimpeiros ilegais em terras indígenas. Esse é o segundo eixo de atuação. E o terceiro eixo é aquele que se refere à apuração de crimes. Quais os crimes possíveis? Genocídio, crimes ambientais, omissão de socorro, peculato, corrupção, no que se refere a recursos públicos. A Polícia Federal vai atuar nesta apuração a partir dessa semana, porque é óbvio que nós precisamos de uma resposta enfática à gravidade dessa situação posta no território brasileiro. Nesta segunda-feira, o governo demitiu 11 coordenadores regionais de saúde. Um dos exonerados exercia o cargo no leste de Roraima, estado visitado pelo presidente Lula no fim de semana. Os servidores foram destituídos dos cargos em Roraima, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso e Amazonas. Bom, Diogo Schelp, é claro que a prioridade agora é salvar vidas, mas também vai ser necessário entender como a situação chegou a esse ponto sem que as autoridades tivessem conhecimento a tempo. Exatamente, Adriana, e essa autocrítica deve ser feita pela imprensa, porque tudo isso era possível ter sido descoberto antes, ter sido revelado, e agora apenas é que se revela, então, toda essa gravidade. Por quê? Porque os dados, por exemplo, de crianças mortas, crianças indígenas mortas da Yanomamis, estão disponíveis no DataSUS, o sistema de informações, de estatísticas do sistema de saúde. É possível verificar, sem sair de casa, pela internet, que esses números vinham aumentando nos últimos anos, as mortes de crianças Yanomamis. Preciso lembrar também que o maior número delas morreu por pneumonia, mas
falando com qualquer médico especialista no assunto, vai dizer que morre-se de pneumonia quando há uma debilitação do sistema do corpo, né, do organismo humano, o que obviamente acontece numa situação como essa quando há desnutrição. O outro fato que precisa ser avaliado e investigado é realmente se houve negligência do governo anterior nesse sentido, né? Os dados mostram que houve esse aumento de desnutrição e de mortes na comunidade Yanomami, mas há outros fatos relacionados a isso. Por exemplo, o aumento do garimpo ilegal, o fato de que esse garimpo ilegal aumentou, por exemplo, a concentração de mercúrio que é usado no garimpo no organismo dos indígenas. Isso foi analisado em investigação feita pela Fiocruz, por exemplo. A responsabilidade das autoridades de saúde, né, que eram responsáveis por essas regiões. O fato de que a FUNAI, por exemplo, vinha passando por uma dilapidação, inclusive funcionando com menos funcionários do que deveria. Enfim, há vários fatores a serem avaliados em relação ao passado, mas é preciso saber também o que esse governo vai fazer a partir de agora para que essas situações sejam eliminadas, né, do Brasil, porque é realmente uma vergonha nacional. Pois é, Kobayashi, o que se faz a partir de agora e também se apura, se investiga os responsáveis por isso? Pois é, o Chapo já disse aí, a situação prioritária é de resolver a satisfação da fome dessas pessoas, das questões nutricionais, da saúde, mas é preciso olhar para frente também. Em que condições estão os índios Yanomamis em relação ao saneamento básico, a qualidade da água que eles estão consumindo? É preciso ter um trabalho forte de investigação e de fiscalização desse garimpo ilegal, que são aparentemente os grandes responsáveis por ter levado essa comunidade indígena a essa situação caótica. É importante pensar em várias frentes, né? Mas prioritariamente na questão da saúde dessas pessoas para resolver o que de mais emergencial nós temos, que é a situação especialmente de dignidade dessa comunidade indígena. É importante olhar para quem são os órgãos responsáveis por essa fiscalização. É importante saber a participação da FUNAI, é importante saber a participação dos ministérios envolvidos, né? Como, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Direitos Humanos, o próprio Ministério da Justiça, e criar a partir de agora um protocolo para que essas cenas não mais se repitam.